Boa noite. É um prazer imenso estar aqui adorando ao Senhor por meio desta conferência, 12ª Conferência de Jovens, não é isso? Isso é muito bom, ver jovens que buscam aprender do Senhor, da palavra do Senhor, e também de assuntos que nos circulam nessa sociedade, como, por exemplo, saber o que é secularismo e viver em uma era secular. Eu agradeço aos jovens, aos pastores e à igreja por esse privilégio de estar aqui falando do Senhor. Eu vim com minha esposa, Mirna Késia, e minhas 3 filhas lindas, né? Helena Yumi, Isabela Kemi e Catarina Tonami. Se vocês ouvirem gritos, com certeza foram elas. Tá bom? Então, é um privilégio estar aqui. Esse é um tema muito importante, principalmente por ser um tema atual. Quando falamos sobre secularismo, viver em uma era secular, nós estamos falando sobre o agora. Vivemos nessa sociedade agora. E não se espantem, não é algo só para hoje. O secularismo, não de certa forma o nome secularismo, mas aquilo que é o secularismo, vem sendo vivido desde muito tempo. Desde muito tempo. Desde a época do cristianismo, nós vemos princípios, ou até mesmo origem do secularismo. Nós veremos que a Bíblia já comentava contra problemas do que chamamos hoje de secularismo, de secular. Eu queria dividir esse meu momento aqui com vocês nesses 3 dias, nessas 4 vezes que eu vou falar para vocês, de uma forma, conforme o que foi me passado, para que vocês tentem acompanhar direitinho o que a gente vai falar de forma bem divididinha, tá bom? Nós hoje falaremos sobre o que é secularismo. Para a gente entender o que é viver uma fé na era secular, nós precisamos entender o que é era secular. Então, essas hoje e amanhã vão ser mais em formato de palestra, ok? Do que uma pregação em si expositiva da palavra do Senhor. Mas, então hoje nós falaremos sobre o que é secularismo e o desenvolvimento histórico no que se refere ao seu contato com o cristianismo. Amanhã veremos consequências do secularismo na sociedade, no que chamamos também de pós-modernismo, e também no cristianismo, focando no que chamamos também de sociedade e cristianismo líquidos. Domingo pela manhã, veremos em 2 Timóteo o alerta de Paulo sobre os últimos dias e o que devemos viver para nos prevenirmos do secularismo e evidenciarmos seus ideais, para combatermos, caso esteja entre nós. Domingo, no culto à noite, veremos em Filipenses sobre o que Deus nos deixou de forma mais simples, aquilo que Deus nos deixou de mais simples, de mais direto, para vivermos como igreja, como comunidade, visando a firmeza na fé em um mundo secular. Então, para lidarmos com os textos bíblicos, principalmente no domingo, pela manhã e à noite, nós precisamos entender o que é uma era secular. Precisamos entender também um pouco sobre o que significa fé. O que a gente está querendo dizer quando a gente fala uma fé na era secular? Quando a gente ouve sobre fé, o que vem à mente é o quê? Hebreus 11, 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vocês me permitem, é porque eu tenho um problema de foco. Eu posso tirar isso aqui? Estou dando trabalho, né? Agora que eu percebi que está grudado aqui. Se eu soubesse... Eu acho que foi. Perdão.
Ok. Muito obrigado. Voltando. Nós lembramos sempre desse versículo, quando a gente quer descobrir e entender o que é fé. E, embora esteja implícito o conceito de fé, como esse versículo, no tema fé na era secular, o foco está na vivência. Fé, então, neste contexto, quando dizemos fé na era secular, é um conjunto de crença a ser defendida, um padrão ético a ser praticado, um estilo de vida que deve ser vivido. Mais precisamente, nós falamos sobre um padrão de crença e comportamento deixados por Jesus Cristo e apóstolos de acordo com a palavra de Deus. Então, nós estamos falando sobre vivência, algo que é visto na era secular, ok? Então, por quê? O que nós vivemos reflete aquilo que nós cremos. Fé, então, mesmo que seja algo do coração, ela só pode ser observada e analisada por meio do que fazemos. E aqui a gente tem um pouco daquilo que Tiago expõe na sua carta. A fé sem obras é morta. Mostra-me a sua fé, e eu com obras mostrarei a minha fé. Então, é isso que nós queremos entender, então, quando falamos sobre fé. Padrões comportamentais que vêm, claro, de um coração convicto de adoração ao Senhor, mas que se encaixa dentro daquilo que nós temos nas Escrituras, deixado por Jesus e seus apóstolos. Ok? Isso é o que nós estamos falando aqui. Lá fora, eles entendem outra coisa, eles entendem fé como religiosidade, tá? Mas aqui nós estamos falando sobre isso. Então, a outra coisa que nós precisamos entender é o que é secular. O que é secular. E aí a gente vai tomar mais tempo. Porque, mesmo que eu tenha 4 dias aqui, 3 na verdade, 4 vezes que eu vou falar para vocês, a gente vai ter que focar só em um aspecto do secularismo, porque é muita coisa, é muito conteúdo, ok? Então, o que é secular? O termo século, ok, o termo século se originou e se tornou comum na literatura cristã antiga, devido a uma expressão que encontramos também no Novo Testamento. Essa expressãozinha aqui, ó, aion, ok? Aion, que significa era ou tempo, século também. Esse termo aparece, por exemplo, em Romanos 12. Não vos conformeis com este século, tempo, com esta era. Não sejam moldados a isso, a este tempo. Muitas vezes também Jesus se refere a isso, mencionando a existência de uma era presente e uma era futura. No Evangelho de Mateus, quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o fim e a consumação do século, a palavra também é aion, era, que foi traduzida, e aqui está, da onde tiramos o termo português século, ok? Que foi traduzida para o latim como séculum. Então, nós bebemos do latim, essa palavra, para falar a mesma coisa que essa palavra em grego está querendo dizer aí que nós temos nas Escrituras. Aion, século, o nosso século, ok? Um estudioso, um teólogo, filósofo, Agostinho de Hipona, por exemplo, ele aborda o conceito de século como um tempo ambíguo, onde o reino de Deus coexiste com a presença do joio plantado pelo maligno. Então, o que ele fala? Este século nós temos a cidade de Deus, a cidade dos homens. E estamos na expectativa da consumação final. Esse é o significado de século, ok? É daí que nós temos o termo secular. Secular. E muitas vezes, principalmente, na verdade, na maioria das vezes, ele é usado para se referir a questões cotidianas deste período, que nós chamamos século, deste tempo. No entanto, esse termo adquiriu novos significados. Nós não vamos passar por todos os significados, porque é muito tempo também, mas
por exemplo, na área da sociologia, existe um debate profundo sobre secularização. Então, quando você ouve aí fora sobre secularização, provavelmente é esse significado. Um processo que envolve a diminuição da influência da religião na vida das pessoas e na estrutura social. Então, quando eles falam sobre secularização, eles estão falando sobre a diminuição do impacto da religião na vida social, na vida comum. Essa discussão é relevante para nós, porque ela vai direto, ela impacta diretamente a nossa missão cristã. Mas o nosso foco aqui não vai ser o aspecto sociológico, ok? Mas sim o significado central do termo secular. E eu gostaria de destacar um autor de grande relevância, que impactou muitas pessoas no debate sobre secularismo e a função da igreja na contemporaneidade. O nome dele é Charles Taylor. Ele explica como se configurou uma sociedade secular que não vislumbra além do crescimento humano imediato, ou seja, que não pensa, não aceita, não concorda que existe algo além do aqui e agora. Ao mesmo tempo, precisa lidar com a presença da religião. Ou seja, ao mesmo tempo que eles querem eliminar aquilo que está além do que é visível, do que se pode ver, eles têm que lidar com a existência e o impacto da religião, o nosso impacto na sociedade. Isso se opõe, por exemplo, às antigas teorias de secularização, que eles afirmavam o quê? Eles afirmavam que haveria um desaparecimento gradual da religião, resultando em uma sociedade completamente horizontal. Para eles, a religião iria acabar. Mas o que nós vemos hoje? Está acabando a religião? Não, só cresce. Há um aumento disso. Fica evidente que é bem diferente quando olhamos para a nossa sociedade, para a nossa realidade. Portanto, há uma discussão sobre isso no mundo hoje. Existe o ideal secular, mas a religião continua presente. E ao olharmos para o fato de que o secular se tornou dominante nos ideais, percebemos que dificulta a vida religiosa. Porque vivemos no mundo em que as instituições, a universidade, o jornalismo, as decisões políticas, as artes, o discurso público, em boa parte do tempo, funcionam como se Deus não existisse e como se o horizonte temporal fosse o todo da realidade. Eles tentam eliminar de tudo isso, da sociedade, da vida social, tudo aquilo que é transcendente, tudo aquilo que tem valor eterno, ou que teria para eles. Mas, por outro lado, como a religião não vai embora, o nosso mundo vive também assombrado pela religião. Mesmo que esse mundo preferisse pensar, acreditar e viver 100% uma vida terrena, eles não conseguem. Porque existe a fé. Existe a religião, que continua trazendo dúvidas para o secular. Então, a era secular é uma era em que a religião sofre com dúvidas. Isso é verdade. Mas o secularismo também tem dificuldades. Porque quando a gente olha na rua, tem muita gente com fé. Muita gente religiosa que vive na sociedade. É um momento difícil de entender. E a gente precisa compreender o que significa para nós isso. Tim Keller escreveu um livro, Deus na Era Secular. E ele tinha, na verdade tem, porque está no livro, tem uma pequena definição que eu acho que vai direto ao ponto nesse livro. Uma era secular é aquela em que toda a ênfase recai sobre o século, sobre o aqui e agora, sem que haja qualquer concepção sobre aquilo que é eterno. Acho que isso explica muito bem a ideia. Uma visão cristã entende que existe o eterno para além do temporal, que a realidade não termina aqui, nas nossas atividades ordinárias. Não é só comer, não é só beber, não é só dormir, se planejar para o seu futuro trabalho, não é só profissão, não é só isso. Não é só o florescimento humano, o crescimento humano.
tem algo a mais. Mas o secularismo quer acreditar que o objetivo final e máximo de tudo é o crescimento humano temporal. É a vida aqui mesmo. Então isso está na raiz do que afirmamos ser secular. Mas aí nós precisamos mudar um pouquinho a pergunta, para entender melhor. Como chegamos a este mundo secular? Como chegamos a este mundo? E aqui nós vamos ver recortes da história que tem referência com o cristianismo. É importante a gente lembrar que quando o evangelho foi proclamado, quase ninguém pensava dessa forma secular que a gente entende hoje. Quase ninguém pensava apenas naquilo que se dá para ver, sem considerar o que é transcendente, o que está além deste mundo. Por exemplo, no tempo de Paulo, o mundo greco-romano não era secular. Não era cristão também, mas era um ambiente profundamente religioso, com o imperador, por exemplo, sendo objeto de adoração, templos espalhados por todas as partes. Em Atos, Paulo critica a idolatria presente na cidade de Atenas, que era uma polis central, uma cidade central para a filosofia e para discussões dos ideais da época. Ou seja, esse mundo greco-romano era um mundo repleto de religiosidade, cheio de rituais e festividades, o que representava uma ameaça tanto para o cristianismo e quanto para o judaísmo também. Por quê? Tinha uma pressão social para que eles participassem das cerimônias, para que eles se fizessem participantes disso. E alguns afirmam assim, é verdade, nós temos semelhança com o mundo greco-romano. Temos uma certa semelhança. Por exemplo, pluralismo religioso. Ok? Mesmo que esse pluralismo seja manifestado de forma diferente. Lá, naquela época, eles adoravam muitos deuses. E eles não tinham problema de acrescentar novos deuses ao seu arsenal de divindades. Não tinham problema isso. Inclusive, eles taxavam o povo cristão como incrédulo, porque eles adoravam um Deus. Ok? Porque eles adoravam um Deus. Hoje, temos muitos deuses que não são reconhecidos como tais. Mas ainda há idolatria diversas. Deuses que eu digo que as pessoas fazem. Poder, dinheiro, fama, entre outras coisas que transformam em deuses. Também encontramos as religiões muito, podemos dizer, descaracterizadas. Ok? Descaracterizadas. Porque se fragmentou muito. O cristianismo, quantos tipos de cristianismo nós temos? Muitos, não é mesmo? Muitos tipos, é plural. Não só o cristianismo, mas também até aquelas religiões que são tidas como mais radicais. O judaísmo tem também algumas vertentes. Até o islamismo tem algumas vertentes. Então, nós temos essa realidade. Só que a diferença também é grande. É grande a diferença. Porque tudo, antigamente, nesse mundo greco-romano, era vivido como religioso. Tudo. Eles cultuavam a natureza, o amor, o mar, a guerra, a polis. Então, os deuses estavam associados com as forças da natureza. Hoje em dia, a natureza se torna ordinária, comum. É o natural em que não se encontra o sobrenatural. Mesmo que pessoas façam dessas coisas, como eu falei, deuses. Mas não era como antigamente, que para eles era literalmente o divino ali. O divino. Então, no contexto da religiosidade da época, dessa religiosidade do mundo greco-romano, surge o quê? A fé judaico-cristã, que esclarece ao mundo que Deus não deve ser confundido com a natureza. Deus transcende a natureza. Ele não é a natureza. E por isso o cristianismo deu início a um processo de secularização, não por querer, não era chamado assim na época, mas que ocorreu de forma natural. De repente, os cristãos passaram a ver assuntos como natureza,
sexualidade, guerra, comer e beber como questões humanas, como questões comuns da vida, distante das divindades. Então, a perspectiva judaico-cristã começou a proporcionar mais separações da realidade, mesmo que com uma visão eterna, tratando o mundo temporal como algo meramente ordinário. Mas isso não implica que não existisse algo divino neste mundo. Na verdade, o que a gente aprende nas Escrituras? O eterno se manifesta no temporal. O eterno é manifestado no tempo. Paulo fala em Romanos capítulo 1, que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. Podemos lembrar também do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus não é natureza, mas a glória divina é manifestada na natureza. Isso foi uma revolução para a época. Isso sufocou o velho paganismo. E aí você tem um longo período de domínio cristão que serve diretamente para formar o mundo em que vivemos hoje. Só que nem tudo são flores. Se acabasse no cristianismo, nós teríamos um mundo cristão vivendo a cristandade de forma que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. Mas o cristianismo, de certa forma, surgiu, também foi influenciado pela cultura grega. Deixou marca em alguns pontos do cristianismo, em alguns tipos de cristianismo, dando origem, em determinado contexto, a uma desvalorização do que é natural. Uma desvalorização da vida comum, do ordinário. Surgiu, por exemplo, uma heresia que chamamos gnosticismo, ok? Que fazia uma completa separação entre Deus e a natureza, como se houvesse dois deuses distintos, o Deus da criação e o Deus de Jesus. Ele também bebia muito também da filosofia platônica, que tentava separar o mundo ideal do mundo material, ok? O mundo espiritual do mundo material. Mas a gente sabe que essas coisas não dá para separar assim. Não é simples fazer esse tipo de separação, porque o material também é espiritual para nós. Nós não temos que cuidar do corpo, nós não temos que cuidar das coisas daqui. Então tem valor também espiritual. Mas essa heresia foi combatida, derrotada, mas seus fragmentos continuaram. E isso reverberou na sociedade, surgindo o quê? Uma antipatia com o mundo material. Com o mundo material. Pulando 1.100 anos a 1.300 anos, ou seja, nesse período a gente tem a Idade Média, que passou por isso, ok? Nós temos uma nova revolução, que acontece com a Reforma Protestante, ok? Essa revolução da Reforma Protestante, ele já vem um pouco sendo impactada pelo escolasticismo, principalmente de Tomás de Aquino. Mas, inicialmente, o que existia? Um mundo pagão, que venerava a natureza, que o divino era completamente a natureza, que a natureza era o divino. Surgiu um mundo em que a natureza foi dessacralizada, embora o divino ainda fosse reconhecido, que é o cristianismo. Teve a influência grega, que teve uma antipatia com o mundo material. E agora, com a reforma, houve uma redescoberta da importância da natureza. Não como antigamente, que divinizavam a natureza, mas a reforma quebra com o desenvolvimento de uma rejeição do mundo material e das coisas ordinárias que precisavam ser vividas. A reforma protestante proclamou a importância do cotidiano, da vida comum, enfatizando o valor dessas atividades que nós temos que fazer. Lutero, por exemplo, casou-se, abandonou o celibato, casou-se com uma ex-freira. Ele também afirma que o trabalho de um sapateiro possui a mesma dignidade que de um pregador.
Calvino também respaldou essa valorização do ordinário, falando que nós devemos fazer as coisas da melhor forma possível, seja o melhor sapateiro possível, seja o melhor comerciante possível, empresário possível, porque assim nós revelamos a glória de Deus. Todos os reformadores, de forma geral aqui, caminharam nessa direção. Ou seja, é inegável que a reforma protestante trouxe uma revalorização, uma nova valorização das atividades diárias, sempre ligando essas atividades a Deus, já que todas as coisas deveriam ser feitas para a glória dele. Mas, como eu disse, nem tudo são flores. Novamente, ao mesmo tempo que tinha o período da reforma, o movimento filosófico denominado epicurismo começou a ganhar força devido ao Renascimento. O epicurismo representa uma perspectiva que não era muito aceita, não tinha muita relevância na antiguidade, mas começou a ter mais na modernidade. Essa filosofia propunha a ideia de que os deuses, de que o transcendente não se preocupa com a humanidade, enfatizando a importância da vida terrena, da vida temporária. Então, o que eles enfatizavam? A busca pela felicidade, pelo prazer na terra. E nós vamos ver amanhã e no domingo como que isso está no centro da ideia do secularismo. Então, na antiguidade, essa visão era minoritária, mas a partir do Renascimento, foi se tornando cada vez mais significativa, se misturando, se entrelaçando com as ideias reformistas de valorizar a ordem e o mundo em que vivemos. Ou seja, pelo menos, o que eles falavam? Tinha um ponto de contato entre o epicurismo e a reforma, mesmo que seja algo mínimo. Não era nem pelos mesmos motivos, mas as pessoas encontram o que elas querem. Não é mesmo? Encontram o que elas querem. Então, à medida que a crença em Deus começava a enfraquecer, começava a ser questionada, por causa do quê? Do avanço do racionalismo. O que restou, então, da influência cristã na sociedade? A afirmação de que a vida presente é valiosa. De que a vida presente é valiosa. Só isso que eles falavam. Ou seja, passou-se a existir uma concepção secularizada do paraíso, no qual a construção de um paraíso terreno, no agora, era um novo alvo. Já não tinha a ideia, a sociedade, desse transcendente, daquilo que é eterno, eles já não se preocupavam tanto com isso. Então, assim que surgiu o nosso conceito de secularidade hoje. O que entendemos por secular não se resume apenas à valorização do que é terreno. Sabe por que não se resume apenas a isso? Porque isso é algo bíblico também. Nós temos que valorizar as coisas daqui. Não temos que valorizar a nossa família? Não temos que valorizar a igreja? As pessoas? Todo mundo tem a dignidade de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, valorizar coisas terrenas é algo que também nós temos, que tem que ser vivido para a glória de Deus, como adoração a Deus. Então, não se resume apenas à valorização do que é terreno. Na verdade, trata-se da crença na possibilidade de criar um reino na terra, um paraíso agora na terra, neste tempo. Então, quando falamos sobre secularismo, nós não estamos falando apenas de viver focado naquilo que tem aqui, mas esse foco nas coisas terrenas é movido por uma vontade e um desejo de fazer um reino no aqui e agora. É possível fazer um paraíso terreno? Buscar a felicidade e o prazer como fonte final. O paraíso, então, para eles, é sem o sobrenatural. Não tem isso de novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Não. Não existe essa ideia cristã de um reino inaugurado no aspecto espiritual e que ainda haverá uma consumação do reino
com aspectos físicos. Não existe isso. Para o secular, ele age como se estivesse criando um paraíso agora. Com as tecnologias adequadas e uma política eficaz, é possível promover a felicidade para todos. Eles acreditam que a sociedade deve caminhar nessa direção. Que juntos podemos estabelecer um autêntico paraíso terrestre. É por esse motivo que nós vemos pessoas que anseiam, que buscam e muitas vezes até se matam, ou matam outros, pelo prazer, pela felicidade. Porque eles literalmente acham que é possível viver um paraíso no aqui e agora. Construir uma vida que é só riso. Porque felicidade para eles é usufruir do prazer. Meus irmãos, é essa a realidade secular que permeia a nossa sociedade e que estamos inseridos como igreja, para sermos luz, sal, no qual manifestamos a multiforme sabedoria de Deus. Para funcionarmos como luzeiros neste mundo, precisamos entender o problema e o desafio de vivermos numa sociedade secular. O problema não está apenas em convivermos com uma perspectiva contrária ao que Jesus ensinou, o que Jesus é, revelado na palavra. Isso não é o principal problema para nós. Conviver com algo que é contrário ao que nós acreditamos. Sabe por quê? Porque isso de viver contrário ao que acreditamos, Jesus ensinou. Qual que é a marca do relacionamento do mundo com a igreja? O ódio do mundo para com a igreja. Por quê? Porque odeiam a Jesus, logo odeiam a nós. Odeiam os discípulos de Cristo. Odeiam o que Jesus ensinou, logo vão odiar o que nós ensinamos sobre a palavra. Então isso já era claro para nós que iria acontecer. Ideais que vão contra o que está revelado na palavra. Esse não é o principal problema. A dificuldade cresce porque o secularismo surge em parte assumindo elementos do cristianismo. É por isso que é difícil. Diferente de ser cristão naquela época, no mundo greco-romano, ou ser cristão, por exemplo, hoje em dia na China, na Índia, com os hindus, quer viver uma fé bem diferente do contexto, ser cristão em um mundo secularizado é viver competindo com uma outra versão do cristianismo. Eles tentam imitar a nossa fé. Tentam imitar o cristianismo. Ou pelo menos a religiosidade que temos no cristianismo. Por esse motivo, o desafio é grande da igreja. Porque muitos não conseguem discernir o que é ou o que não é viver como cristão. Muitos não conseguem discernir o que é cristão, o que é secular. Porque, de certa forma, a sociedade também cresceu com valores e uma ética cristã. Valorização da família, pelo menos ainda até hoje, por enquanto, né? Tem isso. A gente não sabe se provavelmente isso vai se perder, já está se perdendo. Valorização da família. Valorização da vida humana. Pode se matar as pessoas? Não, não pode, porque tem valores e ética, uma ética cristã que baseia isso. Então, o nosso desafio é esse. Essa dúvida não ocorre apenas do nosso lado, do lado dos cristãos, mas também os seculares têm suas dúvidas. Eles têm suas dúvidas. Essa mistura, então, mal feita, ainda assim atinge muita gente, levando a uma crise de identidade. Essa confusão é um desafio, mas também é uma oportunidade para nós. Uma oportunidade. N.T. Wright, ele diz: indivíduos podem professar uma fé religiosa
e se dizer não seculares. Todavia, na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perceptível em suas decisões e condutas de vida. É o exemplo do crente que se diz crente, mas não parece crente. Não parece. Isso, viver dessa forma, é se esquecer do Senhor. É o que Moisés tanto alerta para o povo de Israel antes de entrar na terra prometida. Ele fala: não se esqueça do Senhor, não se esqueça do que Ele fez por vocês, os milagres que vocês viram, porque depois que vocês entrarem na terra prometida, que para eles era um tipo de paraíso, depois que vocês entrarem na terra prometida, usufruírem das bênçãos de Deus, vocês vão ter, a terra mana leite e mel, vocês vão usufruir de tudo que é bom. Sabe aquilo que vocês tiveram dificuldade de ter no deserto? Que vocês só tiveram maná, as cordonias e reclamaram do Senhor? Sabe isso? Vocês não vão se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque na terra prometida vai ter fartura, abundância. Mas o perigo é, Moisés já alertava, vocês se esquecerem do Senhor. Mas como pode, pastor? Se esquecer dos milagres que Jesus fez? Jesus atravessou o povo no mar, abriu o mar e o povo atravessou. Jesus deu a lei, Moisés viu face a face o Senhor. Como pode se esquecer disso? Como pode esquecer que chovia comida do céu? Como pode esquecer que a vestimenta não se desgastava? Como pode esquecer disso? Porque se esquecer não é um devaneio da memória. Se esquecer não é ter amnésia, deixar de lembrar. Se esquecer é quando, mesmo quando lembramos, aquilo não tem impacto na nossa vida. Mesmo quando há lembrança de quem é Deus, do que Ele fez, aquilo não tem mais relevância para nós. Não faz a mínima diferença. Porque eles estavam vivendo a abundância. A terra prometida. Isso é se esquecer do Senhor. E nós temos hoje em dia isso. Muita gente que se esquece do Senhor por ter um coração secularizado, achando que pode ter a terra prometida aqui, o paraíso aqui. Isso acontece porque em uma era secular, até mesmo pessoas religiosas podem escolher namorados, cônjuges, profissões, amizade, tomar decisões financeiras sem ter outro objetivo maior do que a própria felicidade pessoal no presente. Isso pode acontecer. Isso, inclusive, já deve ter acontecido com nós. Só se preocupar com o horizonte aqui, com este tempo. Mas e os valores eternos? Onde está o seu Deus nas suas decisões? Onde está a sua crença na eternidade quando você escolhe alguém para namorar e se casar? É o que se espera, né? Alguém para namorar, se casar. Quando você escolhe sua profissão, aquilo que você vai fazer na faculdade. Onde está o reino de Deus que você, às vezes, fala que acredita? Irmãos, é extremamente difícil encontrarmos exemplos de pessoas que sacrificam valores terrenos, bens do aqui e agora, que proporcionam prazer em prol do reino, em favor de valores eternos e transcendentes. O que tem acontecido é que muitos estão sendo influenciados pela visão secular e estão reduzindo a fé a apenas mais uma das coisas a se fazer.
Preciso trabalhar, eu preciso me divertir, claro, né? Tem a política, tem a família e tem a igreja também. A fé vira isso. Vira apenas parte da vida. Uma área que nós devemos viver. Não algo que Deus nos dá pela graça para governar a nossa vida. Vivendo as coisas do dia a dia, claro, sim, são ordinários. Coisas comuns, mas com valores eternos. Transformando algo que poderia ser unicamente visto como imanente, mas em algo transcendental, que ultrapassa o aqui e agora, porque tem ligação com Cristo, porque tem ligação com o que nós somos em Cristo, unidos a Cristo. E eu quero trazer isso para mais perto de nós. Quero trazer isso para o Brasil. Essa relação cristianismo e secularismo é visível, principalmente se nos basearmos em algumas estatísticas. 6 de junho de 2023, um artigo é publicado no Jornal da USP. Igrejas evangélicas apresentam um crescimento vertiginoso nas últimas décadas. Aí alguns podem pensar, uau, isso é tremendo. E de certa forma é mesmo. Um pesquisador chamado Vitor Araújo, do Centro de Estudos do Metrópole da USP, também da Universidade de Zurique, ele usou dados da Receita Federal e outras fontes e descobriu algo surpreendente. Em 1960, 100 igrejas eram oficialmente registradas no Brasil, na Receita. Em 2015, 60 mil igrejas. Em 2019, foram abertas 17 novas igrejas por dia no Brasil. Sabe o que é isso? 17 novas igrejas por dia no Brasil. 109.560 igrejas. Vitor Araújo chega à conclusão que a Europa levou 500 anos para passar por uma transição religiosa semelhante com o que aconteceu no Brasil, o que acontece no Brasil nos últimos 59 anos. É uma explosão do cristianismo, ou do evangelicalismo, melhor dizendo, incomparável. Esse crescimento evangélico não quer dizer que todos são seguidores reais de Cristo. E aí vem a decepção, não é mesmo? Antes fosse. Seria bom. Não quer dizer que eles são salvos. A estatística nos informa que a religião evangélica cresceu. Que tem muito mais igrejas. Só que nem tudo são flores. Ao mesmo tempo, no ano de 2022, é publicado no G1, em uma outra revista, a BBC, o resultado de uma pesquisa do Datafolha sobre religião. Vejam o crescimento das pessoas que se dizem sem religião no Brasil. Em 1960, 0,5% se declaravam sem religião. Em 1980, 1,6%. Em 1991, 4,8%. Em 2000, 7,3%. Em 2022, 14% da população. Tem mais estatísticas. Dos jovens entre 16 e 24 anos, em São Paulo e Rio de Janeiro, pela primeira vez, o número dos que se declaram sem religião, pela primeira vez, superou o número dos jovens evangélicos. Em São Paulo, 30% se declaravam sem religião, 27% evangélicos, 24% católicos. Rio de Janeiro, 34% sem religião, 32% evangélicos, 17% católicos. Essa é a sequela do secularismo nesta época. Há um mundo formado por uma ética cristã. Nós vimos isso. Que aos poucos isso vai se perdendo, mas ainda é. E ao mesmo tempo, há uma negação deles da eternidade, da realidade além do que se pode ver, uma negação do transcendental, no qual se preocupam somente com essa vida, com as coisas terrenas. Isso cria uma confusão, um embaraço de ideias, fazendo com que as pessoas tenham dificuldade de definir o que é ser cristão de fato, tornando muitos apenas simpatizantes. E aí é que está
a questão. Muitos são apenas simpatizantes, frequentadores de cultos ou de rituais e religiões. O que acontece, principalmente nas grandes cidades, é uma crise identitária dos que se declaram pessoas de fé. Por isso, o movimento evangélico cresce, mas o número de jovens e de pessoas sem religião também cresce. Inclusive, de jovens ultrapassou os que se declaram evangélicos e católicos. Jovens, igreja, já que muitos não conseguem se enquadrar dentro ou fora do cristianismo, significa que há conexões, há laços que devem ser explorados nessa relação cristianismo e secularismo, fé e secularismo. E devem ser explorados como uma oportunidade para nós evangelizarmos e sermos luz. Por causa dessa realidade, existem muitos cristãos em crise de identidade. Muitos creem em Deus, falam que creem em Deus, mas não vivem como se isso fosse real. Muitos dizem que são evangélicos, mas não têm uma vida coerente com a fé do Evangelho. Provavelmente tem gente nas nossas igrejas passando por essa crise. E isso está atingindo, como vimos, cada vez mais os jovens. Começa com os jovens. Começa com os jovens. Por esse motivo, tema como desta conferência é importantíssimo. É por isso que a gente está tentando entender o que é secular. E a gente vai entender como nós podemos viver uma fé nessa era. Por estar ocorrendo o crescimento evangélico e o crescimento do sem religião no Brasil, nos leva à certeza de que o Brasil é um dos centros do conflito atual entre secularismo e cristianismo. É isso que as pessoas entendem. Aqui no nosso país, no nosso estado, no Ceará, em Fortaleza, está acontecendo isso. As perguntas que surgem para respondermos nos demais dias são: quais as consequências dessa visão secular para a sociedade e para a nossa fé? Nós vimos que já há uma consequência hoje que causa uma confusão entre muitos não sabem, têm crise de identidade, não sabem o que é cristão, não sabem o que é secular. Pergunta: pastor, é errado ou certo fazer isso ou aquilo? Querem uma lista de certo e errado. Como que a gente vai enfrentar esse desafio? Essa tentação para muitos. E ao mesmo tempo, essa oportunidade de evangelizarmos e de vivermos a nossa fé nessa era. Nós entendemos, então, que secularismo é uma visão que não apenas valoriza as coisas terrenas, mas valoriza as coisas terrenas porque entendem e buscam formar e construir um paraíso na presente era, no presente século. Eles acham que é possível viver a plena felicidade, o pleno prazer no aqui e agora. E é por isso que andam desejando de forma até espantosa o prazer, a felicidade acima de qualquer coisa. Eu queria concluir com 1 Timóteo 6, 11 a 9. Alguns vão até dizer, né? Até que enfim, né? Abriu a Bíblia. Não, mas, como eu disse, hoje e amanhã serão mais estilo palestras para a gente entender sobre esta era, sobre o secularismo, o que nós estamos vivendo, para a gente viver aquilo que devemos viver por meio da palavra de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais certeira hoje. 1 Timóteo 6, 11 a 19. Calma, vocês também não precisam ficar com medo, não vou expor aqui de forma detalhadamente tudo, aí pessoal, vão sair daqui 11 horas da noite. Não, vamos lá. 1 Timóteo 6, 11 a 19. O que a gente tem que entender é que Paulo escreve essa carta para Timóteo, mas também era uma carta que provavelmente seria lida na igreja de Éfeso. Ok? Então, Paulo
o ponto central dessa carta, ele enfatiza muito a piedade, o evangelho, viver de acordo com o evangelho, porque ele escreve essa carta, ele queria estar lá com a igreja, mas ele fala assim: Timóteo, enquanto eu não vou aí, você precisa pôr em ordem as coisas. Ok? Você precisa pôr em ordem. Existem falsos mestres, algumas heresias surgindo no meio da igreja, que negam o verdadeiro evangelho. Combata isso. Existem pessoas que vivem de uma determinada maneira com comportamentos errados. Isso não é comportamento de piedade. Isso não é comportamento de quem vive na igreja, que ele fala que é casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então, Timóteo, põe as coisas em ordem. Põe as coisas em ordem. Tanto que no capítulo 6, ele começa a falar que alguns estavam usando a piedade, o evangelho, como fonte de lucro, para ter bens aqui. Paulo fala: calma lá, não é isso. Existe lucro na piedade. Mas sabe qual que é o lucro da piedade? Contentamento. O contentamento. É olharmos e temos a perspectiva de que existe um Deus soberano e sustenta todas as coisas. Esse é o lucro da piedade. Então não busque tesouros, não busque a riqueza, porque o dinheiro, ele fala, o amor ao dinheiro é a fonte dos males. Mas existia algo que Timóteo e a igreja precisavam buscar. Não é apenas negar o secularismo, ou negar as coisas, ou negar a ideia de que podemos criar um paraíso terreno. O que ele fala aqui nos versículos 11 e 19 vai dar uma boa visão para a gente e vai abrir nossa mente para aquilo que nós falaremos, por exemplo, no domingo, amanhã também, no final, e domingo pela manhã e domingo à noite. Ele diz assim diz a palavra do Senhor: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Paulo, ele liga aquilo que nós devemos viver. O bom combate da fé. E aqui o combate, a palavra é literalmente agonia, de agonia, agonizo. Então é lutarmos, nos sacrificarmos de tal forma que até a ponto de estarmos esgotados. O bom combate da fé. Nós precisamos fugir de algumas coisas, mas nós precisamos seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E ele diz: toma posse da vida eterna. A gente pode olhar para o reino de Deus, para a nossa esperança de viver a eternidade com Cristo, e falar assim: nossa, está distante, está longe, é só lá para frente. Mas, quando ele diz isso aqui, ele está dizendo, quando você busca o que é a fé de verdade, busca viver de acordo com a palavra de Deus, segundo aquilo que você é em Cristo, quando você vive essas coisas, você está tomando posse da eternidade.
você está manifestando a eternidade no presente. Isso é lindo, meus irmãos. Isso é incrível. Porque a eternidade não é só para o futuro. A eternidade é para o agora. E é assim que começamos, lutando contra o secularismo. Tomando posse da eternidade. Vivendo aquilo que tem valor eterno. Porque nós somos chamados nesse presente século a vivermos lembrando e manifestando para todo mundo que nós não somos daqui. Somos peregrinos. E um dia viveremos eternamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra, porque podemos aprender um pouco mais sobre o que é secularismo, que está impregnado nessa era que estamos vivendo. Obrigado porque o Senhor nos dá a eternidade, o Senhor pôs no nosso coração a eternidade. Obrigado porque o Senhor, por meio do que somos em Jesus Cristo, o Senhor nos dá a capacidade de tomarmos posse da eternidade e de vivermos no aqui e agora, as coisas da vida comum, as coisas do ordinário, com valores eternos, valores de cidadãos que são do reino de Deus, que mesmo que esperemos a consumação, a eternidade com o Senhor, nós estamos usufruindo um pouco do que nós podemos da eternidade no aqui e agora. Que a nossa vivência dessa fé, que a nossa união com Cristo manifestada no que fazemos, seja luz e evidente nessa sociedade tão corrompida, nesses tempos de secularidade, onde eles negam aquilo que é transcendente, aquilo que tem valor eterno. É isso que te rogamos, a ajuda do Teu Santo Espírito para vivermos isso. E aprendemos mais nesses outros 2 dias que faltam para a nossa conferência. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Bom, irmãos, foi muito bom essa palestra hoje do pastor Weber, muito desafiadora, muito esclarecedora, uma bênção, né? Então, desde já encerramos a primeira noite da nossa 12ª Conferência de Jovens, lembrando que amanhã continuamos nossa conferência, na segunda noite, dando início às 19 horas, hoje foi 7h30, amanhã será às 19 horas, então quem puder vir, novamente, será muito bem-vindo, e agradecer a presença de cada um dos irmãos. E logo agora atrás ali, a gente tem um lanche também, uma cantina. Então, quem puder ir, então está convidado ali para a quadra, para a cantina, para desfrutar de momentos mais de comunhão e ali estarmos juntos. Amém? Deus abençoe.